Sejam bem-vindos a mais um episódio de Desafio do Sindicato dos Escritores, o episódio mais aromático e saboroso de todos até então. Eu sou o João e comigo eu tenho o Sr. Otávio. Ma que bello! E Mr. Tots. Bonjour, des amis. E o desafio desta semana é: escreva uma história cujo tema central é uma comida típica. Pontos bônus vão para: a comida não é brasileira, a comida é algodão doce, ou a comida não é comum ou é exótica. Aí o que cada um considera comum ou exótico fica de livre interpretação, na minha modesta opinião. Não. Temos um compêndio aqui com 600 páginas, contém todas as comidas possíveis e imagináveis e uma sua classificação. Por exemplo, eu sei que tem um peixe muito fedido lá de não sei qual país nórdico, que em alguns lugares acho que é literalmente um crime você abrir ele de tão fedorento que ele é. Agora eu não lembro qual que é o país. Nem precisa ir longe, tem o bacalhau aqui. Cara, um dia eu tava no... Não, mas aquele fica em conserva enlatado, é uma coisa terrível. Cara, você não tem noção, um dia eu tava no metrô aqui, entrou uma senhora com um bacalhau embaixo do braço. Cara, nossa, embaixo do braço. Imagina assim, parece que a pessoa tira aquele tênis que ficou 3 dias no pé, só que amplificado 1000 vezes dentro do metrô, lotado no fim do dia. Ela achou que era o que? Uma baguete? Já chegamos nas baguetes, já chegamos. Me deixa com as referências, Otávio. Poxa vida. Não, eu queria dizer aqui que, inclusive, tem um ponto bônus ali que ele era duplo, né? Porque ele era interligado com outro. A comida não é brasileira e a comida é algodão doce. Aí você já pega... Inclusive, espero que tenha havido uma pesquisa dizendo onde que é o algodão doce, né? Já que estamos clamando isso. Com certeza. Com toda certeza. Todo mundo sabe que é cabelo de anjo, ou qualquer coisa do tipo, ou pedaço de nuvem, seja lá da tua região. Qual é a história do algodão doce? Podemos começar com o vosso desafio? Com o vosso texto, no caso? Podemos. Pois. Doce amargo algodão. Montanha-russa! De novo? Você não cansa desse brinquedo idiota? Vai sugerir o que, então? Roda gigante? Na verdade, eu tô um pouco cansada de ir em brinquedos. Natália, o lugar se chama Parque de Diversões. É tudo o que ele tem pra oferecer. E você diz que tá cansada? Existe mais diversão na vida do que pagar os olhos da cara no ingresso pra um carrinho ficar andando em trilhos numa velocidade que dá vontade de vomitar, sabia? O que, por exemplo? Como aquilo ali. Bate-bate? Quantos anos você tem? 5? Não, seu ogro. Na frente, a barraquinha. Que barra... Ah, claro. Só podia estar falando de comida. Ficar de barriga cheia é bem divertido pra mim. Nas custas de quem, hein? Então tu prefere gastar num brinquedo que te diverte por 2 minutos do que numa comida que, além da diversão, te deixa com a barriga cheia? É um parque de diversões, não um restaurante. Mas tá bom então. O que tu vai querer? Algodão doce. É sério. Seríssimo. Algum problema? Tirando que de doce isso aí não tem nada, derrete na tua boca antes mesmo de você sentir o sabor. Deixa eu ver o que mais. A máquina é nojenta de tão suja e. Tá bom. Já entendi. Que alguém tem problema com as pequenas coisas doces da vida. Ainda bem que essa pessoa não sou eu. Então, se possível, por gentileza, eu gostaria de um algodão doce. Você quem manda. Vamos logo que tô vendo a fila da Casa dos Horrores daqui e tá gigante. A gente tem que ir pra lá já. Pode ir. Só me dá o dinheiro pro algodão. Não, vou contigo. Só acredito que tu come uma coisa dessas vendo. É que é meio bobo. Com toda certeza. Coisa de paladar infantil. Não. É que eu gosto de ver o algodão doce sendo feito. Pra mim, desde a infância, é como se fosse algo mágico, sabe? É, pelo visto não é só o paladar que é infantil. Falou o cara que tá doido pra ir numa casa de bonecos feios e sons de grito. Ouch! É, idiota. Vê se presta atenção, que é rápido. Eu sei, eu já vi algodão doce sendo feito antes. Você sabe mesmo como tirar graça das coisas, viu? Ah, mas por favor, né? Agora, se eu não gosto tanto assim de algo que tu adora, eu sou sem graça. Você é sem graça. Não tenta nem entender as coisas direito e decide o que é importante e divertido só pra você. Agora já foi. Perdi a vontade de comer essa bola de açúcar. Vamos parar com o drama, por favor? Agora que eu já paguei, você vai ficar fazendo birra e nem vai comer isso aí. Dá aqui que eu como. Quando eu era mais nova, meu pai sempre comprava algodão doce pra mim em parquinhos como esse. Ele dizia que o algodão doce eram os sonhos das pessoas em forma de comida. Por isso surgia do ar.
A máquina é só enganação, ele dizia. Ele gostava de dizer que os sonhos são as coisas que adoçam a vida. Coisas do tipo. A mim é só uma montanha de açúcar sem graça. Isso porque você já é amargo de nascença. Porra, é difícil fazer alguma coisa entrar nessa cabeça, né? Ué, eu só disse o que pensa. É, você sempre diz o que pensa. Mas acho que tá na hora de você ouvir um pouco o que eu penso. E sendo bem sincera, eu penso que você é um tremendo pé no saco. Sem graça. Amargo. Que nem todo algodão doce do mundo vai resolver essa amargura sua. Disse isso e deixou-o para trás com o algodão doce, o som dos gritos de alegria da roda gigante, os berros de terror da casa de horrores, as crianças cantando no carrossel e toda aquela alegria que girava em torno dos dois. Eu tenho que deixar um adendo aqui. Na verdade, não é nem um adendo. Na verdade, uma crítica na escolha dos dubladores. Porque agora acabei de me lembrar que foi dito e aceito unanimemente que o Tots é o mais cotado sempre pra fazer o personagem escroto da história. Então. Ouch! Eu sou o personagem monótono, o Tots é o personagem escroto. Eu vou discordar de quando ele falou que de doce não tem nada o algodão doce. Eu tentei comer recentemente e não consegui dar 2 dentadas de tão doce que era essa desgraça. Então você é desses amargos, Tots. Eu sou chocolate amargo, eu gosto de chocolate amargo. Não gosto de café com açúcar, sou desse. Olha, eu junto tudo dos dois mundos. Eu adoro café sem açúcar e eu adoro algodão doce. Eu sou só doce. Eu ia dizer que eu senti muito do Otávio na namorada ali. Dessa eu não sabia. Como não? Desse formiga aí. Como não? A gente já falou, criticamos ele já em episódios passados aí sobre essa. Eu não lembrava, não. Sobre esse hábito. Com açúcar. É, isso aí. Café só com açúcar. Não, mentira. Então você tem que marcar uma reunião com você e com meu pai, então. Meu pai é do açúcar. Também açúcar no chá, açúcar no café, açúcar na sopa. Não, aí também não. Na sopa também. É brincadeira. Uma vez eu conheci uma menina que ela fez cachorro quente, colocou muito sal e pra tentar equilibrar colocou açúcar depois. Olha, na verdade, no molho você coloca um pouquinho de açúcar pra quebrar a acidez do tomate, né? Sim, um tiquinho. Mas claro que não foi o caso da menina, pois é. Aproveitando que estamos falando dessa dissonância de sabores salgados e doces, eu não vou contar quem, mas caso essa pessoa um dia ouça esse episódio, eu fui comer uma pizza, um jantar de pizza com essa pessoa, e daí a gente ia fazer pizza doce também. E daí na pizza foi lá montada a pizza doce de chocolate com morango e tudo mais. E essa pessoa me coloca orégano em cima. A pizza doce. Eu achei foi tão engraçado. A gente acabou, não ficou ruim, né? Não estragou a pizza, mas ficou esquisito, porque o orégano tem um sabor muito peculiar, porque é um tempero, né, basicamente. Sim. E combina muito, muito bem com coisas salgadas. E como a única coisa salgada, bem dizer, na pizza de chocolate é a própria massa e talvez um pouquinho do queijo, não combina, né? Não ficou que nem certas comidas que ouviremos mais para frente. Não ficou. Muito que bom. E qual é a pira, então, Otávio, do parque de diversões? É. Mas por que você quis escolher o algodão doce? Tá, o algodão doce é porque quando eu vi que o João tinha colocado algodão doce, era uma comida que eu tinha uma familiaridade, eu gostava bastante quando era mais novo. Hoje em dia eu já não como mais tanto algodão doce, Quem sendo nunca, bem sincero. E aí eu quis partir disso, fiz umas pesquisas sobre algodão doce, não tem muita coisa a respeito, o negócio realmente é mágico, sai do nada ali. Então é história verídica. E aí Só que, então, tem um contexto para a escrita dessa história. Eu tentei viver uma experiência, a experiência João. Ai, meu Deus. Essa história. Eu tava num café. Né? Você pediu minha autorização antes de ir lá? Eu tava num café, eu pensei, porra, esse momento para escrever sobre comida é aqui. Daí peguei um notebookzinho, comecei a escrever. No começo a ideia, na verdade, era escrever apenas os diálogos, porque eu não tinha muito tempo, e depois colocar a narração no meio.
Até ia fazer um comentário que literalmente foi só diálogo esse texto, né? Exatamente. Daí depois eu olhei e falei, não, mas até que tá bom assim, então ficou por isso mesmo. Aí tem uma história peculiar que eu quase coloquei nesse conto, que foi o que me aconteceu nesse café. Que foi um assalto, cara. Um assalto à minha pessoa, uma agressão. Agora eu O estou, João já agora eu sabe. estou ligando esse ponto. Porque foi um café que eu pedi um chocolate quente Ai, ai, ai. e um pão australiano que veio basicamente um sanduíche. Que não é australiano. Nem um pouco. Talvez, assim, pra justificar o que aconteceu depois, ele tenha vindo direto da Austrália. Não sei, aconteceu alguma coisa. É aquele pão do Outback. É. Não é australiano. E aí, comi ali e tal, fui pro caixa, paguei. Quando veio a cobrança, foram R$ 60 em cima de um chocolate quente e um pão. Um pão australiano desse Qual, tamanho. qual é a divisão? Não sei. Não sei. É 30-30 pelo Como visto. assim, cara? Meu Deus do céu! Como assim? Não, eles não. Então, eu tinha pedido o cardápio quando eu entrei lá, e ela falou: o cardápio tá em construção. Mas eu não acho que é exatamente Então construção. agora eu Entendeu? entendi. Eles pegaram esses R$ 60 e mandaram O golpe. É Isso é um o golpe. fund-me do cardápio, tá Golpe, entendendo? golpe Agora eu É o entendi. golpe, fudido. cara, total. É um golpe fudidaço. Não, e o mais engraçado é que daí eu fui lá depois no meu Twitter, tuitei sobre essa experiência, ó. E veio várias pessoas comentar, eu sei que lugar é esse, eu fui lá e pedi 2 lanches, custou R$ 100, o cara era 4, então, tipo assim, realmente, cara, é Eu, um roubo. eu achei Então, que eu sabia que lugar que era. Eu achei que era aquele lugar que eu tinha te convidado pra ir. Mas depois eu vi que Não é, alguém. não é. Eu vi que não é. Porque alguém meio que Aquele lugar censurou. teria saído mais barato, não por muita diferença, mas E teria então, saído mais aquele barato. lugar, entre aspas, fechou e vai abrir em outro lugar agora. Sim, tô ligado. Mas enfim, foi uma experiência, assim, uma amarga experiência, numa cafeteria, onde mas tomei um tava chocolate. bom, pelo menos? Mas tava ok, entendeu? Nossa senhora. Eu acho que depois, quando eu vi a cobrança, até azedou um pouco o negócio. Sentiu a azia se instalando, O né? chocolate quente tava bom, o pão tava ok. Tipo, não era Meu nada Deus do céu. revolucionário. E aí foi isso. Daí eu tinha que terminar uns diálogos, aí fiz esse final mais amargo pra história. Eu ia até colocar algum comentário, tipo, sei lá, o algodão doce custa R$ 15 cada um, alguma coisa assim. E o cara fala, ai, que roubo, não sei o quê. Mas daí não quis ir pra esse lado. Deixei essas experiências pra contar aqui, ao vivo e a cores. Mas ia ser uma boa, porque o cara ali escroto podia reclamar, já que ele que tem que comprar pra namorada e ele não Aham, gosta, né? Ele podia reclamar do preço, do preço, que é um exatamente. típico também. É verdade. Mas eu acho que é um algodão doce não tem toda essa inflação ainda. Não sei como que tá o mercado do algodão doce. A última vez que eu comprei algodão doce dos ambulantes aqui da rua, se eu não me engano, eu paguei R$ 5. Se eu não me engano. E pegou com uma máscara do quê? Woody, Homem de Ferro? Não vinha com máscara. Não Tipo, vinha com máscara. a embalagem vinha Oh, com aqueles desenhinhos e tal. Tá ligado? Como, tipo, sabe, algum personagem Uma vez eu do comprei pra minha Disney, não sei. namorada que ela viu um desses, vendedor ambulante, né? E do nada ficou com vontade de comer um algodão doce. Aí eu peguei uma com uma máscara do Woody. Mas é uma máscara que, assim, cara, tipo, tu tem que ter um rosto de uma criança pra colocar esse Sim. negócio, que é muito pequeno. como Um se negócio fosse feito ridículo. pra criança, né? Eu não sei, parece que é, parece que é. Mas é isso, Esses adultos que não cresceram, né? Tisque, tisque. essa é a triste história por trás da Policarpo história. Quaresma. Deixa eu perguntar uma coisa, tem uma hora que você usa uma expressão, ela diz, não, seu ogro na frente da barraquinha, e ele responde, que barra? Isso é uma expressão que é usada mesmo? Ou é só, pra mim, Ah, não, 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 cara... não. Ele ia falar barraquinha. Ah! Eu achei que era tipo uma expressão direto da malhação, que barra. Porra! Inclusive, deixa eu achar aqui. Eu não sei se foi proposital. Quer dizer, suponho que foi proposital, né? Mas tem um momento aqui que a menina fala, deixa eu ver, bem no finzinho do diálogo dela. Nos olhos da Doce. cara? Não. Deixa eu procurar aqui, que eu nem lembro qual é a palavra que ela usa no final. Será que é isso? Ai, meu Deus, não é doce. Em algum momento do diálogo,
que ela tá, tipo, discutindo com ele, ela vai falar, já nem quero mais esse algodão doce, eu acho que ela fala, Eu acho que ficaria, eu achei na hora que você ia falar, nem quero mais essa bosta, porque é uma expressão tão comum, e achei que ia encaixar perfeito, mas eu pensei, poxa, mas até então ele não usou nenhum xingamento, nem nada, só que no finalzinho você vai ter um porra lá. Porra! Você, poxa, perdeu a oportunidade de usar, não quero mais essa bosta, então... Ela ficou puta, né, cara? Não, fica anotado, então, é uma adição, não quero mais essa bosta, vamos implementar. Na revisão, né? Pois é. Você tomou algum cuidado pra tentar não fazer eles soarem muito parecidos? Cara, é mais a questão do antagonismo deles, né? Tipo, ela tá pedindo algo e ele tá sendo mega escroto sobre tudo. E eu fiquei com... Na verdade, até que o João falou, originalmente eu ia colocar mais personagens nessa história, mas daí tipo, larguei essa ideia em questão de segundos. E como eu tinha dito, a ideia era ter descrição entre os diálogos, que talvez ajudaria nisso. Mas fora isso, foi mais essa relação antagônica de tipo, ela tá pedindo algo e tá tentando explicar algo pra ele, e ele tipo, super, foda-se o que você tá me pedindo, eu quero saber de na Casa dos Horrores ou qualquer outro brinquedo. Se eu fosse querer explorar mais essa relação deles e até perguntar, tá, mas por que eles estão juntos, então, se tipo, ele tá sendo um escrotão assim a troco de nada, pelo visto, porque não dá pra saber se aconteceu alguma coisa prévia antes desse encontro no parque. Cara, e tal, e ele tá sendo sim um escrotão, assim. Eu vou te dizer que se tu sai com... Como tu acho que tu disse num episódio anterior, tipo, tem muito casal que é assim, saca? Tipo, que você olha as pessoas se tratando, um deles se trata como lixo, saca? Gratuitamente. E você não sabe, você fica, caralho, por que essas pessoas estão juntas? Porque em casa ele não é assim, ou quando ele não tá com os outros ele não é assim, sei lá, tem várias justificativas. Então eu quis explorar um pouco, tipo assim, o cara completamente egoísta, no que só importa o que ele pensa e tal. Ele só me trata mal na frente dos outros, fora isso, ele é um anjinho. Fora isso, ele é um anjo, exatamente. Oh, que lindo, hein? Mas ali eu quis explorar um momento em que ele tava sendo, tipo, se ele fosse esse personagem, só me trata mal na frente dos outros, que ele tá tratando ela mal a custo de nada, sabe? A custo de, tipo, eu quero fazer um negócio e você não quer, então você tá me incomodando, saca? Que também tem muito isso, tipo, o casal em que, tu não faz exatamente o que eu quero, tu é um incômodo pra mim, né? Um estorvo. E é isso aí, né? Relações saudáveis. Que delícia, hein? Pra mim, minha parte favorita foi quando ele diz que ela tem paladar infantil e ela aponta que ele tá na fila Da Casa dos Horrores. Da Casa dos Horrores. Porque o cara tá puto por isso, Enfim, né? a hipocrisia! Enfim, a hipocrisia. Exatamente, se é o que eu gosto, não é infantil, né? Tipo, também é bem isso. Mas eu queria deixar registrado que, apesar de não ter nenhuma descrição de local, né, de ambiente e tudo mais, eu pelo menos consegui imaginar muito bem o lugar que eles estavam, porque, bom, primeiro porque eles próprios vão descrevendo de certa forma indireta o cenário, né, ali, lá no fundo tem a Casa dos Gritos, e olha ali a barraquinha, eles falam da roda gigante, do bate-bate, que eu chamo de carrinho de choque, né, pelo menos aqui. Também. E o fato de eu ter ido em parques de diversões assim, quando eu era criança, ali na área de lazer e tudo mais, me ajudou muito mais a ilustrar. Então, na hora que eu imaginei essa história, eu imaginei ali na área de lazer, tá? Sim, eu também. Esse é um parque da área de lazer. Pois é, olha só. Ali do lado do Expresso, ali. Isso, ali naquele vasto local. E que, se eu não me engano, agora acho que tem um circo ali. Chegou um circo aqui na cidade e eu suponho que eles tenham montado ali. Exato. Muito bom. Eu fui em vários parquinhos de diversão que tinham ali. Esses parques itinerantes, né? Ou mais... Eu odiava esses brinquedos mais radicais, né? Tipo, como que é? Não é Big Bang? É Big Bang o nome do brinquedo? É um que gira. Eu sei qual que você tá falando. Eu não sei o nome. Eu sei que tem um que é Twister. O Twister é o de música, não é? É tipo uma pista de dança que tipo os negócios quase Não, o Twister é um desses aí que gira também. Pelo menos na época chamavam de Twister. Você tem um nome mais oficial, eu não sei. Tinha os Dumbo. Os Dumbo, que é aqueles elefantes que ficam girando em círculo. Você pode subir, descer, subir, descer. Nossa, eu adorava esse quando eu era bem criança, cara. Barco Viking. Barco Viking eu também gostava.
Eu odiava. Tem uma história com o parque de diversão da infância que era do Chapéu Mexicano. Chapéu Mexicano vocês conhecem, né? Nossa senhora, sim. Então, como que pode descrever um chapéu mexicano aqui? Também é um brinquedo que gira. É como se fosse um grande chapéu e você fica parado na borda do chapéu, né? Isso. E ele fica girando em Ele, diagonal. ele fica girando, rotacionando, né? E ele inclina, né? Cara, eu sei lá, fui, essa eu história fui meus... num. Pode Desculpa. Achei pode que você falar. ia falar do brinquedo. Não, que quando eu era pequeno, eu tinha um desses, que eu não sei se era o chapéu mexicano, mas era muito parecido pela descrição. Uhum. E eu tinha medo dele e tal, mas um dia eu criei coragem e fui. E, nossa, eu gostei muito do brinquedo. Uhum. E ele, tipo, ele se inclinava um pouco assim, mas não era nada de exagerado. E eu acho que meio que ficou um dos meus brinquedos favoritos. A minha experiência, eu só tenho o relato dos meus pais. Quando eu tinha 4 anos, eu fiquei tipo, meu Deus, eu quero ir naquele chapéu, eu quero ir naquele, quero ir naquele. E enfim, que meu pai foi comigo. E eu berrei, assim, desesperadamente, ao ponto de terem que parar o brinquedo pra me tirar de lá. Cara, porra, é uma criança de 4 anos, nem devia poder entrar no brinquedo desse, Pois pra é. falar bem a verdade. Mas eram outros tempos, era um começo dos anos 2000, era uma outra sociedade. Tanto que tem um meme muito bom que é tipo. É o Pateta, tipo, o brinquedo. É um cartaz com o Pateta escrito: o brinquedo só para em caso de emergência. Chorar não é uma emergência. Eu lembrei de uma história também de parque de diversão, que foi um desses, que foi ali pra área de lazer. E eu fui no parque, eu devia ter uns 10, 11 anos. E eu fui logo na hora que ele abria, que era tipo 4 da tarde, assim. Tava tipo sol a pina ainda. E eu cheguei lá e o parque tava quase vazio, né? Não tinha ninguém ainda direito. Mas eu peguei e fui e eu queria ir no carrinho de choque. E aí. Sim. E aí eu fui no carrinho de choque. Só que daí, tipo, tava eu e tinha uma mulher, assim. E era uma mulher, tipo, bem jovem, assim, sei lá, devia ter agora em retrospecto, pensando, sei lá, uns 20 anos. 20 muito pouquinhos, assim. E aí, o que você faz no carrinho de choque? Você bate em outras pessoas, é o que você faz, né? Então, como só tinha eu e ela e o resto eram carros parados, eu uma hora tive aquela oportunidade perfeita em que ela tava de lado, assim. Então eu acelerei tudo que eu podia e dei, mas no meio dela, com a velocidade total, assim. Chegou a dar uma levantadinha, assim, no carro dela, de tão forte que foi a porrada. Aí ela virou pra mim e começou a me xingar. Mas me xingar muito, assim. E aí chamou o namorado barra marido dela, que era o cara que operava o brinquedo. Senhora. E aí ele veio ajudar ela a tirar, e daí ele começou a me xingar também porque que eu tinha batido nela, porque ela tava grávida. E eu não podia ter batido no carrinho. E daí eu tava tipo, como assim, mano? Nossa, isso foi de 0 a 100 muito rápido, cara. Tá grávida e tá brincando no carrinho de choque e não quer que ninguém te bata. É isso, meu. Eu fiquei, pô. Não, eu achei que ia ser justamente o oposto. Não, a mulher veio bater no meu carrinho com tudo e eu saí chorando, alguma coisa assim. Não, pior que antes de eu bater nela, ela tinha batido em mim. Mas, tipo, ela tinha dado uma batidinha de leve. E eu fui dar o troco, né? Só que quando eu dei, eu dei com tudo. Aqui se faz, aqui se paga, né? Você tá pensando o quê? Vingança será maligna. Nunca é plena. Nunca é plena. Muito bom, cara. Muito bom. Meu Deus. Mas, fico feliz que meu texto tenha suscitado memórias de parque de diversões, porque é isso aí, né? Além de uma situação escrota de algodão doce, tem que suscitar alegria, né? Os bons tempos de parque. É sobre isso, né? Meu Deus. Vocês têm mais alguma pergunta, algum comentário? Não, eu acho que não. Eu acho que eu consegui espremer tudo que eu tinha pensado sobre o texto. Eu particularmente não gosto desse texto, cara. Por quê? Não sei, não sei se fiquei rancoroso pelo que aconteceu enquanto eu escrevia ele, ou não sei, é um texto que, quando eu pensei em algodão doce, eu fiquei meio que pensando no que podia fazer com isso. Esse daí saiu meio que organicamente, mas não sei, é aqueles textos que depois, quando você olha pra trás, fica meio, o Tots falou uma vez, meio the body do texto, saca? Pra mim, o que eu achei é que é difícil de diferenciar os personagens. Tipo, não é difícil no sentido de que
Tu sabe que Na um fala depois sequencial, outro, né? então tu não chega a se confundir. Mas se você for analisar a fala de cada um, Muito parecido, né? eles falam de jeito parecido. Uhum. Mas Por é isso uma que são um boa. casal tão feliz, afinal, né? Mas acho que é uma boa prática de diálogo fazer texto Uhum. assim e texto sem colocar a descrição, né? Porque você coloca normalmente, né? Quando alguém fala. Uhum. Acho que é uma. Fulano falou irritado. E eu tenho Fulano, certeza que nós já fizemos um desafio assim, né? Fazer um texto apenas diálogo. Teve, acho foi um que dos sim. primeiros. Foi um dos Pois é. primeiros. Acho que foi antes da gente começar a Aliás, acho que gravar. foi o primeiro. Não, não. O primeiro foi. Não sei. Não sei. Foi Mas esse, eu acho foi que esse. não. Foi esse Uhum, mesmo? Com Olha diálogos. só. sim. Que coisa. Uhum. E eu Mas nem me olha lembro sobre o aqui, que eu escrevi, pra falar a fazendo verdade. uma defesa meio porca aqui do negócio, é a questão do casal, né, cara? Quando um Do casal tá quê? junto Ah, muito tempo, a pessoa pega o jeito de falar uma da outra. É uma defesa meio porca dessa. uma defesa Mas meio. sabe que eu pensei nisso também? Quando eu tava. Mas tipo, isso realmente acontece, mas Uhum. são duas pessoas distintas, tem seu modo de falar, né? Mas logo você vê que ela fala porra e ele não. Então são pessoas Sei. distintas. Logo você vê que É, a mas pessoa. ela também se refreia pra falar bosta. Então. Logo que ela. É, que ainda não Uma tinha coisa, ultrapassado o limite, né? uma coisa que eu achei. Tem um ponto bom e um ponto ruim desse trecho do diálogo, que é quando ela fala. Quando eu era mais nova, meu pai, blá, blá, ela fala os sonhos. O que eu gostei desse trecho é que ela começa a falar sobre os sonhos de infância, blá 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 blá, e o guri só larga um. Pra mim é só uma montanha de açúcar sem graça. Tipo, foda-se o que você falou, tuas É, memórias. Não foda-se o quero, seu sonho. não quero saber. Só quero te criticar aqui. E, Exatamente. e o lado ruim que eu ia falar disso aqui é que eu achei que ficou meio solto, porque eles estão no meio de uma discussão. E do nada ela começa a puxar. É. Quando eu era criança, meu pai falava do sonho, uma divagação e parecia um pouco deslocado aqui. Uhum. É que eu É, queria dar a justificativa do é, porquê que ela, né, porquê que ela gostava tanto assim. Eu quis criar uma justificativa, mas se você parar pra pensar, tipo, ela gostava do algodão doce, ela gostava de coisa doce, foda-se, entendeu? Se tinha uma história por sim. trás disso, né? O cara tava sendo escroto com o gosto de comida dela. Eu até havia conexão dela falando daquela memória ali, que é aquela. Eu na hora me liguei que era aquela parte que ela fala, é algo meio bobo e tal, porque, tipo, atiçou tipo, meio que a memória dela. Só que eu acho que no texto ficou um pouquinho distante pra fazer essa ligação, justamente com ele meio que tacando foda-se no meio do diálogo, sabe? Eu acho que foi umas coisas assim que me deixam meio de bode, até quando eu escrevo textos com mais diálogo, por eu não ter ainda muita segurança nos diálogos que eu escrevo, por questões como o Tots pontou, né? A diferenciação de voz dos personagens e o diálogo parecer genuíno, que às vezes em alguns pontos a gente coloca coisas muito coloquiais. Inclusive, num dos textos tem uma coisa muito coloquial, mas vou apontar depois. Deve ser Na meu. hora. Deve Sim. ser meu! Já suspeitava É desde porque é que, meio difícil ser o do Tots, né? Porque Não tem diálogo, né? que lê baguete. tem um diálogo, mas quem diz que não é coloquial? Muito que bem, então. Pois muito que bem. Eu vou. Vamos a Le Paris? Le Paris, vamos a Le Ah, Paris. Vamos às férias de Tots. Vamos às férias de Vamos Tots. Me vamos deixa ao Paris. assassinar o francês em paz, Tots. Me deixa. Vamos ao Paris. É tipo. Não, mas eu acho engraçado porque eu gosto muito de falar o Capinzal também. Eu vou pro Capinzal. Mas, pois é, Eu vou pro Capinzal é um Florianópolis. substantivo masculino, se Não, você mas parar eu pra gosto. pensar. Mas tipo Florianópolis, o meu Florianópolis. Visitar o meu Florianópolis de novo. Desde que nós somos estrangeiros que aprenderam português e ainda temos dificuldade com o gênero das palavras, tá? A degoladora. O ano de 1999 ficará marcado para sempre na história de Paris, embora seja uma daquelas coisas que as pessoas fazem questão de tentar esquecer. Mesmo hoje, 20 anos depois dos acontecimentos daquela primavera fatídica, ainda é difícil encontrar alguém que queira falar sobre o que aconteceu. A verdade é que as pessoas ainda têm medo, como se de alguma forma aquele ano longínquo jamais tivesse terminado. As atenções do mundo naquela altura estavam voltadas para o início do novo milênio, e Paris, como um dos principais palcos dessa imensa festa, já tinha começado seus preparativos. Todo esse clima acabou por ajudar a ofuscar os primeiros ocorridos. Mesmo havendo denúncias formais na polícia, a primeira datando de 25 de março de 1999, o caso só ganhou notoriedade em meados de maio, e por uma razão bastante peculiar. O crime aconteceu num cemitério. Terror no cemitério de Montparnasse.
dizia a matéria na terceira página do Le Parisien. Logo no início, uma foto pequena e escura mostrava uma sacola de compras da qual pouco se podia identificar, além de uma baguete muito saliente, cuja ponta parecia ter sido arrancada. A vítima era uma estudante de 24 anos, que tinha sentado para ler um livro num dos inúmeros bancos espalhados pelo cemitério, coisa que costumava fazer com frequência devido ao silêncio e clima agradável do local. Tendo acabado de voltar das compras, a jovem deixara sua sacola encostada no canto do banco enquanto folheava um livro de advocacia. Absorta na leitura, só se apercebeu do ocorrido quando foi se levantar e apanhar a sacola. Alguém havia arrancado um pedaço da sua baguete, e ela jazia ali, como que decapitada. Testemunhas que andavam pela Boulevard Edgar Quinet relataram ter ouvido um grito aterrorizante que ecoou pelo cemitério. Eram 16h45, 14 de maio de 1999. A matéria em questão fez surgir múltiplos relatos de pessoas que já haviam prestado queixa sobre acontecimentos semelhantes nas semanas anteriores, todas sumariamente ignoradas ou minimizadas, e ainda outros relatos de pessoas que, acreditando terem sido vítimas de uma brincadeira ou ato isolado, não contaram nada a ninguém. O assunto se alastrou como fogo em palha, e dentro de poucos dias era só o que se falava em toda a cidade, desde os altos do Sena até o 20º distrito. Havia um criminoso solto em Paris, e nenhuma baguete estava a salvo. Um jornal de pequena circulação chegou a dar ao criminoso o espirituoso apelido de Robespierre, mas tudo mudou quando surgiu a primeira vítima famosa e o caso ganhou a capa do Le Monde. Qui a décapité la baguette de Juliette Brioche. O título em caixa alta era acompanhado por uma foto da atriz, usando óculos escuros e cercada por jornalistas. A reportagem explicava que a polícia havia levado a baguete para fazer uma perícia detalhada, e o prefeito de Paris, ao ser contratado por telefone pelo jornal, prometeu que não descansaria enquanto os criminosos não fossem encontrados e trazidos à justiça. A reportagem explicava que a polícia havia levado a baguete para fazer uma perícia detalhada, e o prefeito de Paris, ao ser contatado por telefone pelo jornal, prometeu que não descansaria enquanto o criminoso não fosse encontrado e trazido a julgamento. Os jornais da TV agora reportavam o caso diariamente, trazendo especialistas da área criminal, bem como padeiros artesãos. Os debates variavam desde análises de comportamento do criminoso até debates sobre os diferentes tipos de baguetes das vítimas, na tentativa de traçar um perfil mais detalhado da preferência do facínora. O resultado da perícia saiu em poucos dias e foi amplamente noticiado. A ponta da baguete não tinha sido arrancada, mas sim mordida. Através de uma cuidadosa análise do tamanho da arcada dentária, confirmada por uma amostra de DNA, a polícia chegou à conclusão de que o criminoso era uma mulher com altura aproximada entre 1,50 m e 1,65 m. Os jornais logo se apressaram para criar um nome para a criminosa em série, e apesar das mais variadas sugestões, o nome que ficou na boca do povo foi a degoladora. Não faltavam pessoas dizendo que não fazia sentido, afinal uma baguete não tinha garganta. Outros argumentavam que a mordida nem sempre era na ponta da baguete, mas um pouco abaixo, o que fazia parecer com que a baguete tinha um pescoço, além de coincidir com a hipótese da polícia da criminosa ser uma mulher de baixa estatura. Houve ainda um jornalista renomado que escreveu um artigo apaixonado onde dizia que quando alguém mordia uma baguete criminosamente, era o mesmo que arrancar um pedaço da carne do cidadão francês. Esse mesmo jornalista, anos depois, escreveu um artigo em que dizia que a manteiga era o sangue que corria nas veias do povo francês. E isso rendeu muitas cartas de críticas, inclusive da Sociedade dos Cardiologistas Franceses. Ironicamente, o jornalista viria a falecer poucos anos depois, vítima de infarto da artéria coronária. O clima que se instaurou em Paris era de terror e paranoia. Todos andavam com as sacolas de compras abraçadas ao peito, com as baguetes sempre à vistas e miravam os outros com olhar acusatório sempre que alguém parava muito perto. Mas havia sempre uma pessoa que se distraía. Havia sempre uma baguete saliente no metrô lotado. 1 segundo de desatenção era o suficiente para que uma baguete aparecesse mordida, tamanha era a habilidade da criminosa. Nessa altura, chegou-se a conjecturar que talvez se tratasse não de uma criminosa apenas, mas de um grupo que atuava de forma a criar distrações ou situações cuidadosamente planejadas que favorecessem o ataque. Também houve quem acreditasse que a fama do caso tivesse criado copycats, porque os relatos dos ataques estavam espalhados por todos os distritos de Paris, e muitas vezes com pouca ou quase nenhuma diferença de tempo, se é que estes eram confiáveis. A situação era tal que um deputado da Frente Nacional chegou a discursar em frente ao parlamento, segurando com o braço direito em riste uma baguete mordida, alegando ter sido ele mesmo vítima da degoladora, e pedindo a declaração de um estado de sítio,
e uma reforma nas leis e estatutos criminais que, segundo ele, eram muito brandos. A imagem do deputado segurando a baguete virou charge no mundo todo, e ele foi afastado pelo partido na semana seguinte, quando surgiram denúncias de testemunhas que o teriam visto morder a própria baguete num dos corredores da Assembleia Nacional, minutos antes de discursar. Medidas como a criação de sacos que cobrisse a baguete como um todo foram sugeridas por especialistas internacionais, mas foram imediatamente rechaçadas. Levar a baguete embaixo do braço, num saco que cobria apenas 3/4 do seu tamanho, era mais do que um direito do povo francês. Era um estilo de vida, e nisso não se podia mexer. O nível de desconfiança era tão grande que acabou por instaurar-se um clima de vigilância mútua, em grande parte incentivado pelo prefeito, que já não sabia mais como lidar com a situação e via o seu futuro político em risco. E foi nesse clima, que lembrava muito a Berlim de 1940, que uma cidadã, que preferiu não se identificar, entregou à polícia um relatório deveras completo, onde acusava sua vizinha de ser a degoladora. A cidadã argumentava principalmente sobre a estranheza do fato da vizinha ter parado de comprar baguetes, para além de sair frequentemente de casa e ser uma senhora muito esquisita. Em anexo, ela tinha ainda adicionado fotos da tal senhora andando pela rua com uma sacola de compras normal, e por muitas vezes parada próxima de alguém que carregava uma baguete. Na manhã de 5 de junho, 2 oficiais de polícia se deslocaram até a Rua da Guerre e bateram na porta listrada em azul e roxo, sendo então recebidos pela própria acusada, uma senhora de quase 70 anos com o cabelo muito curto, pintado de vermelho vivo. Ela gentilmente os convidou para entrar e ofereceu uma xícara de café enquanto eles explicavam, com certo embaraço, o motivo da visita. Fizeram ainda questão de dizer que era mais uma formalidade, que era obrigação deles investigar cada denúncia. A acusada achou muita graça na história toda e explicou aos policiais que recentemente tinha descoberto uma alergia ao trigo e que esse era o motivo de ter parado de comprar baguetes. Os policiais riram da situação enquanto faziam carinho nos gatos que roçavam em suas pernas. Em seguida, agradeceram o café e pediram licença para sair. A senhora os acompanhou até a rua e desejou um bom dia. Os policiais iam saindo em direção à rua do Maine quando quase trombaram com uma mulher muito jovem que vinha da padaria. A senhora fechou a porta e voltou para dentro. Despejou o café na sua xícara enquanto terminava de mastigar. Passou o dedo e limpou o farelo do pão no canto da boca. Tum, tum, tum. Mistérios. Os mistérios da meia-noite. Isso é uma música do... É do... Mistérios da É meia-noite. dele. Mas então, Tots, o quanto da sua viagem Foi inspirar. Era essa a pergunta que eu ia fazer. Essa a pergunta que eu ia fazer. Quem não sabe, o nosso digníssimo Tots esteve recentemente em Paris. Estive em Paris. O mais curioso é que a ideia desse texto surgiu sem nenhuma ligação com o desafio. Eu nem lembrava qual que era o desafio. E isso de andar com a baguete embaixo do braço é muito real. Característico. É muito característico. E, inclusive, nós fizemos isso lá também, né? Comprávamos uma baguete, porque quando eu tava lá, sem querer, andando pela rua, encontrei uma festa do pão. Fiquei muito feliz e comprei baguete. Ah, é verdade, eu vi. E tipo, isso era cedo ainda. E daí a gente ficou tipo o dia todo carregando a baguete. Mas isso aconteceu mais de uma vez, comprar uma baguete e ficar carregando por algumas horas na rua até voltar pra casa, até voltar pro hotel. E sempre que a gente comprava uma baguete, a Lígia logo dava uma mordida. Porque a baguete tá muito boa, né? Tá fresquinha, e daí ela pegava. Então a gente ficava andando pela rua com uma baguete mordida. E... Eu achei que ia contar algo do tipo... Não, daí nós compramos uma baguete, e daí fomos comer e percebemos que uma delas tinha uma mordida. E daí veio a história. E daí em algum momento a gente tava fazendo piada com isso e ela tava dizendo que era tipo uma tradição, que era normal as pessoas morderem a baguete e andarem com elas mordidas. E... É sério isso? Não. Ela não sei, vou saber. Vou saber. Você vê só, né? Só falar com propriedade. Não, tá. Talvez tradição seja uma palavra forte, mas enfim. E daí eu falei que eu achava que isso dava um bom... Na hora eu pensei no sketch, né? Pensei em algo mais visual, assim, mas pensei... E falei de uma pessoa que saísse mordendo as baguetes alheias sem os outros perceberem, né? E
E daí, e logo eu gostei da ideia e fiquei pensando, e daí a gente entrou no metrô e eu peguei e comecei a anotar, porque eu pensei, essa ideia é muito boa, eu preciso anotar. E daí eu anotei basicamente, assim, em um parágrafo, com uma mistura de História. palavras e emoji, essa história inteira. Palavras e Nossa. emoji. E, tipo, Uma imagem policial, vale mais do que baguete, 1.000 palavras, tudo é Otávio. emoji, né? E, e daí foi Você meio que tem isso, daí eu tive... a. Você tem a anotação ainda pra compartilhar conosco Opa! posteriormente? Sim, eu Ó, adiciono a imagem depois ali, mas quem... eu... Hum? Não, eu ia falar, quem fizer a assinatura do Patreon Silver, pelo menos vai ter acesso a esse draft. Sim. Muito bom. Mas eu tinha pensado mais num curta-metragem, assim, né? Eu achei Uhum. achei que dava um bom curta-metragem, mas veio já a ideia, essa a degoladora de baguetes e tal, e esse clima, logo pensei nesse clima de como se tivesse um assassino em série e a cidade toda muito, muito com On the medo, né? edge. Porque aconteceu, não sei se vocês sabem, mas não sei se foi ano passado ou retrasado, teve uma greve do pessoal da manteiga. E foi meio que uma comoção nacional, porque o coração, um dos ingredientes principais é a manteiga. Então o pessoal resolveu fazer greve com as manteigas, faltou manteiga e o país tava tipo, vai parar o país, tá À ligado? beira do colapso, À beira olha do só. colapso, é. Então é nesse Não nível. mexa com os padeiros, né, É, Não cara? mexe com os e, padeiros, exatamente. e aí quando eu voltei, eu tava ainda com essa ideia na cabeça e daí como eu tava ainda de folga na quinta e sexta, eu pensei, eu vou escrever esse texto, porque eu ainda tô com a ideia fresca na cabeça. E daí eu lembrei que o texto era sobre Vida comida típica. típica. E eu falei, olha, Pô, caiu como uma Olha luva, é, né? só, caiu como universo. Olha só. mas foi, Cara, eu, eu adorei esse tom cômico, jocoso quase, com. Não, eu concordo, só que nos princípios do texto parece que é tipo uma coisa bem séria, assim mesmo, Não, né? parece que é um assassinato. Parece que é um Exato, sim. tanto, assassinato. tanto que eu Parece ia que falar, o título engana também. eu ia sugerir, eu ia até comentar antes da gente gravar esse episódio, que era o seguinte, eu recentemente assisti um vídeo de um criador de conteúdo do World of Warcraft, e o título do vídeo é Um dos Mistérios Mais Sombrios do World of Warcraft. E eu não vou falar nada, assim, mesmo que vocês não joguem, não tenham jogado, eu acho que é muito interessante vocês assistirem esse vídeo, porque ele é muito, muito, muito bem feito. Ele me apareceu como sugerido, eu acho, hoje. Ah, é? Eu acho que sim, Assim, eu vi. Peraí que eu te mando o link do original, porque tem um que é com tipo, o pessoal reagindo ao vídeo, que daí Ah, tem muito comentário em cima, então é melhor você assistir só o original. uhum. E na hora que eu tava lendo o teu texto, a primeira coisa que me veio na cabeça foi esse vídeo. Eu não vou dizer por quê, porque eu quero dar o mínimo de spoilers possíveis. E caso vocês venham assistir, não olhem os comentários até ter assistido o vídeo inteiro. hum. É sério, vai arruinar 100% da experiência. Então, só deixar claro que esse teu texto me lembrou muito isso do vídeo e tal. E de fato, no começo parece algo assim super sério, do assassinato e tal. Daí até pensei, nossa, a primeira vítima vai ser a mulher do cemitério, né? Não é Uh, a baguete do cemitério. pois é. Mas que lugar, hein? Baguete no cemitério, meu amigo. Ah, No cemitério, levar comida. cara, esse cemitério, eu fui nesse cemitério, por acaso é lá onde tá enterrado o Cortázar também. Ah, é naquele ali que você tirou a Hum, foto. E tipo, tem vários bancos, é um lugar super agradável, assim, e tem pessoas que vão lá e sentam. Tinha um cara parado do lado do túmulo da Agnes Varda numa call, tinha um banquinho lá, o bicho tava uma ligação, assim, de trabalho, ok. de, de terno lá, perdidaço, E assim. já que você falou de Agnes, É essa Agnes que você perguntou, Otávio? a degoladora é Agnes, É, né? ela, sim. Caralho, na hora que você descreveu o cabelo dela ali, a estatura veio na cabeça. Certo que porque também vi as postagens suas e da lista que vocês tinham visitar, acho que a casa A também casa, dela? sim, e a casa dela é, tipo, do lado desse cemitério, por isso que eu coloquei esse Aham. cemitério como um dos primeiros Só que como você ocorrências. foi muito específico na descrição do cabelo dela e os gatos, aí lembrei, não, é a Agnes, só pode. É, pra quem não sabe, é uma famosa cineasta, né? É, Sim, faleceu ano passado ou retrasado, se eu não me engano. 2019 ela faleceu. 2019, é. 2019, é. Mas, e o Tots já comentou sobre ela que ela faz bastante sobre esses filmes. Acho que foi no episódio anterior, inclusive, do Nada, que ela faz bastante sobre esses filmes sobre Não, nada, não, né? não, não, isso é a Ou não Chantal é da Agnes? Ackerman.
Ah, Chantal. Desculpa, confundi. A Agnes Varda faz documentários, assim. Inclusive, Tem um sobre os gatos dela, inclusive. Tem. Um curta-metragem sobre os gatos dela. Bom. Mas sim, Mas, é ela a culpada. A princípio eu ia colocar o nome, depois desisti e deixei só assim, um pouco mais misterioso. Porque assim, na primeira versão que eu fiz, o texto estava um pouco mais do ponto de vista do jornalista, e eu até tinha colocado trechos que falava, tipo aqueles livros mais antigos em que você fala com o leitor. E então eu tinha colocado ali quando ele fala a verdade é que as pessoas ainda têm medo. Eu tinha escrito assim, a verdade, e aqui coloco o meu ponto de vista como estrangeiro e jornalista, é que as pessoas, blá blá blá. Então eu tava fazendo aquele negócio bem, mesmo como se fosse um jornalista contando a história em retrospecto, né? Como se ele estivesse voltando para Paris para tipo, escrever sobre isso ou algo assim. Mas aí depois, com esse final em que a polícia vai lá, e principalmente essa cena do final que eu queria muito escrever a cena desse jeito, né? De não deixar assim. Tipo, fica claro, mas não fica 100% descrito, né? Que é tipo, os policiais saindo da casa dela e nesse momento trombam com uma mulher que tá carregando uma baguete. Eu não digo que ela tá carregando uma baguete, né? Mas ela tá voltando da padaria. E nisso a senhorinha volta pra dentro, né, comendo e limpa o farelo da boca. Então fica implícito que ela deu ali, nas costas dos policiais, ela teve a audácia de dar uma mordida na baguete da mulher que passava, né? Então essa cena pra mim é muito cinematográfica e eu queria muito colocar essa cena. E isso me estragava a fato de ter esse outro narrador, porque ele não tinha como saber isso. E aí eu tive que voltar e remover essas inserções que eu tinha colocado do ponto de vista dele. Mas é. Sacrifícios pela arte, Foi um texto né? trabalhoso, né? O quê? Foi um texto trabalhoso, né? Mais ou menos, assim. Mais ou menos. E, tipo, ele ficou só Trabalhoso porque... no sentido longo, robusto. Foi longo, foi um pouco longo, assim, mas é. Eu gosto que ele descreveu todo o arco do crime, né? Não começou lá e tal, mas na verdade começou antes, mas o pessoal não dava bola às denúncias até que, sabe? Olha, meu trecho favorito desse texto é... Levar a baguete embaixo do braço num saco que cobria apenas 3/4 do seu tamanho era mais do que um direito do povo francês. Era um estilo de vida, e nisso não se podia mexer. Eu faleci nesse texto. É isso é algo que eu também gosto muito desse parágrafo, porque ele trata com muita seriedade algo cômico. E isso, quando essa justa posição, quando é bem feita, é muito, faz muito contraste bom. com o que acontece anteriormente ali do político, de pegar algo que a gente... E assim, toda essa situação do texto é cômica, né? A degoladora de baguetes. E o político toma como uma causa sobre a segurança nacional. E tem todo esse contraste. Então eu acho que esse texto é muito bem escrito nesse sentido de pegar uma situação cômica e pequena e transformar Irreverente, né? e transformar num negócio absurdo, nacional, fim do mundo, apocalipse francês aqui. Essa parte do saco ela não estava na primeira versão do texto. E eu até tinha pensado em algo parecido, assim, mas não tinha colocado. E depois que eu li pra Lígia, ela deu a ideia do saco. E eu falei, é verdade, tinha mesmo que Lígia sempre com as pitadas certeiras, né, de humor no texto. E daí quando eu pensei, tá, mas se eu colocar algo do saco, eu preciso de uma coisa pra descartar essa ideia, porque é uma solução muito, né, simples. Pronto, coloca um saco, acabou o problema. Não, mas os franceses não deixariam. Jamais permitiriam. Muito bom. Então que no fim, até que tu já contou a história, não foi uma grande dificuldade tu achar esse desafio, né? Tu se achar nesse desafio, já que não foi porque daí eu já coincidentemente já tinha pensado. Eu queria apontar outra pitada genial da Lígia nesse texto foi no título em francês ali, que é o Qui a décapité la baguette de Juliette Brioche, que é, né, quem decapitou a baguete da Juliette Binoche. Aqui, a atriz que eu tinha escolhido era Juliette Binoche.
Que é... Até perguntar se era um nome verídico, então, a inclusive. Juliette Binoche é uma atriz muito famosa, né? Francesa. Uhum. E aí, quando eu li esse texto pra Lígia, ela deu risada e falou brioche, né? Ela falou, você tem que usar a Juliette Brioche. Sim, é perfeito, Juliette Brioche. E, eu, E tem uma... Juliette rima com baguete, inclusive, né? Então... Também, sim. Uh, e outra coisa, que como eu usei o decapitar, né, e pescoço e tal, do violador, teve uma piada que uma vez um amigo meu francês, de fato, fez, que era, a gente tava falando sobre pão e as conversas sobre a França eventualmente levam a falar sobre guilhotina também. E daí ele tinha feito essa piada do Robespierre, que é uma referência ao Robespierre, né, cara? O senhor da guilhotina. E eu lembro que eu achei muito engraçado quando ele falou Robespierre, daí eu queria inserir essa piada aqui também. Então, muitos easter eggs aí. Ali tem muito easter egg. Tem Episódio de Páscoa mesmo. Tem manchete sensacionalista. Havia um criminoso solto em Paris e nenhuma baguete estava salvo. Essa frase eu gosto também. É muito boa. O que eu ia te pedir? E fora aquela estrutura inicial do jornalista, tem algum outro motivo para não ter nenhum diálogo nesse texto? Ou foi tipo Eu acho que era uma decisão, não? pra manter esse estilo mais como é que eu vou dizer? De relato, assim. E eu acho que um pouco seja a influência do... Eu tava lendo agora o Frankenstein, e ele é bem... nesses livros mais... O Lovecraft também faz isso, né? Esse final do século XIX, o pessoal escrevia muito assim, né? Nesse estilo de relato, quase sem nenhum diálogo. E eu acho que se encaixa bem pra isso de descrever num crime. Acho que fica muito bom também. Fica mais... dá esse clima de mistério, assim. Eu acho que por isso. Me lembrou muito. Tem umas passagens de Carrie, a Estranha, que tem a história narrada, né, em terceira pessoa, que tem diálogos e tudo mais, mas tem os recortes da investigação, né, entre essas passagens, que aí, só que esses recortes daí tem o que tu falou, né, tem alguns momentos que o jornalista fala o que ele pensa, né, o que se deduz, o que ocorreu, só que aqui você usou como um texto inteiro, né. Eu achei que foi uma escolha. Eu ia falar, pedir disso do diálogo, porque eu achei que, apesar de não ter diálogo dele ser um texto denso em questão, não de descrição, porque ele nunca se prende em descrever um cenário, ele tá descrevendo a situação, né? É como se fosse como se fosse notícia, realmente, né? Só que ele corre muito bem, porque aí tu vê que, sei lá, se passaram meses, anos nesse crime e ninguém consegue resolver, e virou uma questão de segurança nacional. Eu acho que, tipo, como ele vai escalonando tão rápido as coisas, tu fica. Tu não se prende muito tempo em nenhum momento dessa história. Tipo, tu não fica demais sobre a política. Tu vai escalonando. Começou um Sim, crime de foi um parágrafo. cemitério. Começou num cemitério e agora já tá tendo denúncia da vizinha. Eu acho que o que faltou aqui seria uma recompensa, sei lá, procura-se degoladora de baguetes, vivam mais. Seria legal, de fato. Tantos mil Procurada, né? pra quem encontrar ela. Uma Sim, caça às bruxas à degoladora. é verdade, é Ah, verdade. temos um crime, então, e uma Temos um crime, criminosa? mais um crime. O Tots ele tá tentando forçar a gente naquele episódio sobre crimes. O Tots é aquele cara que eu vou cometer o crime e escrever sobre ele, sabe? Eu vou cometer o crime. Não, eu vou pegar um texto sobre comidas e vou meter um serial killer de baguetes. Foda-se, escreva sobre o que eu quero. Laranjas do Inferno. O relógio de parede apontava 3 horas e 15 minutos exatos no momento em que Clotilde começou a servir o café, despejando o líquido preto e fumegante numa bela xícara de porcelana. Quer cheia, Mafalda? Perguntou com o bullying meia viagem. Sim, por favor. Disse a amiga, sentada com as pernas cruzadas em uma poltrona, enquanto mordia um pedaço do muito aromático bolo de laranja que a anfitriã há pouco retirara do forno. Mal havia terminado a mordida e Mafalda revirou os olhos em êxtase, acompanhado de um sonoro
Minha nossa, Clotilde, eu preciso da receita desse bolo. A amiga riu. Está tão bom assim. Você parece a própria Ana Maria Braga. Bom, não. Está divino. Disse enquanto abocanhava novamente. É claro que eu te passo. Seria até um crime não compartilhar esse bolo. E me diz, ele é perfeito e com cafezinho feito na hora, não é? Você me conhece. Se tem algo que eu não recuso, é um docinho acompanhado de café. E é mesmo a combinação perfeita. Quase todo cliente pedia um café para acompanhar o pedido quando eu tocava a padaria. Sente falta de lá, né? Não vai me dizer que se arrependeu de se aposentar. Mafalda perguntou enquanto sentiu o aroma intenso e terroso de sua xícara. Ah, não é isso. Eu só sinto um pouco de falta da correria às vezes. Me ocupava bastante, sabe? Eu via muita gente diferente, isso era bem gostoso do negócio. Confesso que sinto falta de visitar lá. Não me leve a mal. Te visitar aqui faz eu me sentir uma cliente VIP. Ela disse, levantando levemente o prato que continha seu pedaço de bolo. Mas eu entendo. Acho que senti o mesmo quando parei com a floricultura. A gente se apega ao movimento, né? Muito. Mas você quer a receita, né? Pois agora que não trabalho mais lá, vou te contar um segredo. Os olhos de Clotilde se arregalaram e ela bebeu com pressa o restinho do café. Amiga, se tem algo que vai bem com a tua comida e teu café, é fofoca. Clotilde riu. Bem, não é bem fofoca, mas acho que você vai gostar de saber de qualquer jeito. Sabe que quem começou com essa história toda de padaria foi mamãe, certo? Ela me contava, desde que eu era pequena, sobre a tradição de doces da família, desde antes da avó vir para o Brasil. Contou que os portugueses adotaram o bolo da culinária francesa e que o mesmo se fez aqui no Brasil, porque havia se tornado um doce muito popular na capital do império. Pelo menos alguma coisa boa veio dessa colonização. Sem ofensa à sua família. Logo acrescentou. Imagina. Bom, acontece que o negócio de doce sempre foi algo de família, mas eu nunca quis isso pra mim. Mamãe praticamente me fez entrar pro negócio a contragosto. E eu nunca admiti, enquanto ela era viva, que eu havia pegado gosto pela coisa. Dá pra notar. Você faz tudo com capricho. É, mas eu nunca quis dar o braço a torcer. Embora eu suspeite que ela já sabia, a velha era esperta. Mas, justo por ser empurrada para essa vida dos doces, eu quis resistir de alguma forma à mamãe. Criar algum tipo de rebeldia, sabe? Foi assim que nasceu esse bolo de laranja que fez tanto sucesso. Como assim? Mamãe me ensinava a fazer tudo passo a passo, até esse bolo de laranja, mas ela usava laranjas do céu. Dizia que o doce ficava melhor assim, docinho, sem o azedo, sem o cítrico. Agora que eu paro pra pensar, sua mãe nem gostava do café também, não é? Clotilde balançou a cabeça. Só de chá, ela dizia que dava azia. De qualquer forma, quando ela disse que eu ficaria responsável pelos bolos, eu pensei: não, não vou fazer esse com as laranjas do céu. Quero fazer ele ácido, com as laranjas do inferno. E ela não descobriu? Claro que ela sempre experimentava o que eu fazia, para se certificar que tudo estava no padrão de qualidade da padaria. Quando ela provou o bolo, achou uma delícia. Me cobriu de elogios, beijos, abraços, mas não fez um único comentário sobre o sabor, sobre o ácido da laranja. Você acha que ela não notou, então? Eu tenho certeza que ela notou. Nunca conheci alguém com paladar tão aguçado para doces. Ela, ao não dizer nada, derrotou a minha tentativa fútil de rebeldia e me fez aprender a apreciar a culinária e gastronomia cada vez mais. Porque a partir daquele momento, eu sempre tentava dar um toque especial meu nas receitas, e para ela tudo sempre estava maravilhoso. A sala se manteve em silêncio por um momento, enquanto ambas bebiam o café e se serviam de mais alguns pedaços do bolo histórico. Pensando em tudo isso, não precisa me passar a receita, se é algo tão especial assim. Imagina, sua doida. Mamãe iria fazer questão. Diria que seria uma vergonha a receita do bolo se perder se os negócios parassem. E quer saber? Eu faço questão também. Bem, então tudo bem, se você assim diz. Clotilde sentou na poltrona, de frente para Mafalda. Serviu novamente as 2 xícaras com o café que ainda fumegava e levantou a sua em direção à amiga. Um brinde à mamãe. E ao bolo. A doceira terminava o gole e levava à boca mais um pedaço daquele pedaço de história em sua vida. Clotilde sentiu naquele bolo o toque de sua mãe. A mordida era macia, a massa manteigada com um toque de cravo e baunilha. Na cobertura, uma textura leve e cremosa acariciava as papilas com um sabor contrastante, distinto, cítrico e doce do céu. Vou dizer que os 3 textos hoje têm
tem um final bom. O último parágrafo. Um final... Ah, tá. Final feliz pra alguém, né? O meu não feliz, mas... Não, eu ia perguntar bom no escrito. sentido de feliz, mas... O último parágrafo? Ah, tá, entendi. Um bom encerramento, né? Sim. E eu gostei muito do título também. Laranja. Na verdade... Do Otávio também, não comentei, mas também gostei muito do Doce Amargo Algodão. Eu só fiquei decepcionado que o João não leu com voz de metaleiro esse título dele. Já sou inferno! Poxa, mas seria tão distoante com a história daí. Sim, daí vai pra uma... Eu até no começo achei que era uma história, tipo, sei lá, na Inglaterra, pelo jeito que você começa a descrever, né? E deve ser, bom, isso é realmente a cara do João, escreveu um texto sobre comida, 2 senhoras bebendo um chá. Café! E é café, sim, mas entendeu? Vou fazer aqui uma pequena crítica que eu acho que quando elas falam ali que combina perfeitamente, mas eu acho que café com bolo de laranja não fica assim tão bom. Tem algo ali do cítrico que... Não sei. Não é lá a melhor, não. Aí, então eu tenho que relatar uma experiência que aconteceu comigo, que envolve... Não envolve doce. Extracorpórea? Como é que é essa experiência? Não, física. Mas não envolve doce, mas envolve café e cítrico. Eu fui num café em Joaçaba, que não será mencionado, mas depois eu menciono em off pra vocês. Ok. que tinha na cartela de cafés vários tipos de cafés, e um deles era café com... Qual que era? Agora era limão siciliano? Era alguma coisa de limão, café. É clássico, assim. Pois é. Depois, beleza, né? Quero experimentar, deve ser uma delícia. E daí pedi o café. No menu não dizia se era quente ou se era gelado. Ele veio gelado. Gelado mesmo, tipo, frio. E dava pra sentir, assim, gosto de limão, mas era uma coisa que não combinava nada com aquele café, não misturava bem, assim, não assentava o sabor junto, sabe? Não complementava, ele tirava do sabor do café. E eu nunca fiquei tão decepcionado com um café em toda a minha vida. Foi uma experiência terrível aquele café. Eu já sei qual café que é. Você não pediu pra levar de volta? Não, eu tomei apenas em resignação. Na força do ódio. Agora que eu estou bebendo esta porcaria, vou até o final. Eu não bebi. Eu ia deixar... muito... Mas é que assim, não era aqueles tipos de café, tipo numa taça, um drink e tal. Era numa xícara. Tipo, como um expresso. Depois também, João? Não, ele nem de longe essa exorbitância. Mas eu fiquei bem triste. Se tem algo que me decepciona é pedir uma comida que eu não gosto. É triste, eu passei por isso também, recentemente. Por isso que eu nunca experimento nada novo, cara. Por isso que eu sempre... Eu falei isso pra Lígia também, experimentar coisa nova é só pra se decepcionar, pois é, assim, eu acho que eu relaciono isso quando eu peço coisas tipo, pra comer em casa ou num lugar que eu já conheço. Esse é um lugar que pra mim, ou nessas situações é pra mim o caso que o ditado sempre faz sentido. Você não mexe em time que está vencendo. Ontem eu fui experimentar uma pizzaria nova. Por quê? Cara, eu passo a mesma coisa. Eu passo a mesma coisa. A Letícia, ela fica sempre... não, porque você tem que experimentar coisas novas, sabores novos de pizza e tem que ver os locais e não sei o quê. Toda vez que a gente pede um negócio novo, é uma decepção diferente. Toda vez. Entendeu? Eu fico com o clássico. Cara, o que eu faço... Eu tenho uma pizzaria aqui que eu gosto muito, que não foi essa que eu pedi ontem, porque ontem eu pedi uma ruim. Mas é uma pizzaria muito boa e às vezes eu vou lá também. E eu já tentei várias vezes experimentar, tipo, lasanha, macarrão, outras coisas que tem lá, e sempre me decepciono. E também já aconteceu isso com sabores. E agora o que eu faço, lá como eles fazem 2 sabores, eu experimento um sabor novo. Então, tipo, metade da pizza é um sabor que eu sei que eu gosto, e a outra metade é um sabor novo. Aí pelo menos eu tô meio seguro. Cara, eu sou pizza calabresa toda a vida, e assim, tendo um pedacinho da pizza com calabresa, o resto... inventa o que quiser, mas nada contra os exploradores de sabor aí, né? Mas eu prefiro uma viagem tranquila, sem solavancos, sem terremotos, sem turbulência. Mas então por que você fez um texto em que a senhorinha ali, que agora eu confundo o nome das duas, é a Clotilde? A Clotilde é a padeira, a Mafalda é a floricultora. Por que fez um negócio tão arriscado? Ué, porque era rebeldia contra a mãe, ó. Esse negócio de laranjas do céu e laranjas do inferno existe mesmo? Então, deixa eu contar. Existe, né? A do céu existe, pois é. E daí, a ideia da história aí, do título,
Na verdade, só pro título. Eu queria... Deixa eu contar isso primeiro, depois eu desenvolvo como é que eu cheguei na história. Eu tava conversando outro dia com meu pai, que às vezes a gente tá, sei lá, tipo, sentado na cozinha e tal. Dele, às vezes, sei lá, faz um suco pra mim, uma descasca, uma maçã pra eu comer, e eu suco quase sempre de laranja. Ele falou, aí hoje eu não sei se tem laranja da boa. Ele falou, acho que só tem da laranja do céu. Daí eu brinquei, eu não gosto da laranja do céu, já experimentei, não gosto. Eu prefiro a laranja do inferno, aquela cítrica, aquela ácida. E eu falei brincando, né? E daí depois eu lembrei que o texto era sobre comida e tal. Pensei, poxa, então eu gostei tanto daquela história de laranja do inferno, achei tão engraçado que eu resolvi procurar algum prato que vai laranja. E fui pesquisar e tal, cheguei no bolo de laranja. Que apesar de ser bem comum aqui do Brasil, fui até pesquisar a história do bolo e ele de fato veio de Portugal e tal, que eles adotaram dos franceses. Por isso que eu também enfiei isso na história. Adotaram. Oi? Não, a ideia de adotar um prato é muito engraçada pra mim. Sim. Mas é mesmo pra adotar, por exemplo, sei lá, um termo, um neologismo, alguma coisa de outra língua, né? Mas enfim, daí cheguei nisso, então vou fazer vou fazer sobre um bolo de laranja, que é bem comum aqui no Brasil, mas teve origem externa. E daí, literalmente, o resto é história. O resto é história. Então pra ti também foi que nem pro Tots, né? Foi vivendo experiência ali de vida, foi vivendo Foi. e Não quando foi chegou pra escrever tão... já tava... Não teve tantas anedotas quanto a do Tots. mas assim, foi... Teve uma viagem a Paris, Né? ou a Portugal. Viajei pra Paris Portugal. só pra Eu viajei... escrever esse texto. Eu viajei pra cozinha, nesse caso. Mas sim, foi através de uma experiência pessoal também. Eu acho que dessas 3 viagens, a que mais saiu no prejuízo foi a minha, no fim das contas, então. Você viajou pro parque de diversões? Não, eu viajei pra um café péssimo, então... Um café, Cara, deixa eu até ver uma coisa, porque eu lembro que eu tava vendo o teu tweet sobre a padaria. Eu acho que é a mesma do meu café, cara. Eu acho que é a mesma do meu café. Vamos lá, no 3, os dois. Deixa eu ver aqui. Tô vendo nos teus tweets. Porque eu lembro que você digitou isso. De alguém colocou o nome. Alguém depois, colocou. Sim. É o mesmo! É o mesmo lugar! Porra! É o mesmo lugar. Na hora eu não me liguei, mas meu Deus. Cara, eu não. Nossa, tudo encareceu assim lá, porque não era assim tão absurdo de caro quando eu ia. É que agora é outro dona. Mas depois eu conto mais histórias sobre isso. Porque ou a ex-dono ou dona era ou é daqui de Capinzal, no caso. Agora não sei. É, o dono. Era dono. Enfim. Mas muito bom. La Decepcion. Fora essa tua pesquisa do bolo de laranja, teve alguma dificuldade para desenvolver essa história? Quando começou a escrever sobre laranjas do inferno, você já tinha meio que onde que ela ia parar? Não, eu não tinha muita certeza, na verdade. Eu falei, algo que eu posso... A primeira parte importante da história para mim foi definir qual que seria a comida, né? Porque é basicamente o tema central da história. E daí, quando eu parei para pensar assim, bolo, o que gira em torno de bolo? Padaria e tudo mais e tal. E daí eu pensei nessa... Eu já tinha pensado, tipo, nas duas senhoras conversando, que elas são duas amigas e assim e tal. E daí resolvi, em que contexto que eu posso fazer uma estar na casa da outra, assim, e elas chegam nesse assunto de, sei lá, convidou pra tomar um café na casa dela, que é bem corriqueiro pra mim isso. E ele falei, então posso fazer sobre isso, posso fazer sobre a história dela, que é a família dela e tal, e daí foi puxando coisa e chegou no que foi aí. Eu tive um pouquinho de dificuldade pra chegar no fim da história como eu queria. Eu acho que eu ainda podia melhorar um pouquinhozinho o fim no último parágrafo, apesar de eu ter gostado de como esse ficou. Mas eu acho que dava pra ter uma melhorazinha ainda. Essa foi a ideia que você falou que ia tentar quando eu conversei contigo na sexta? Agora eu não lembro, cara. Foi sobre... Era sobre o desafio que eu tava falando? Então sim, acho que era assim, porque assim, essa foi a primeira ideia que eu tive logo quando eu conversei com meu pai sobre as laranjas do inferno. E eu tinha gostado muito do título e dessa meio que brincadeira com laranjas do céu. Então, assim, muito provavelmente foi essa a ideia, assim. Assim, não necessariamente da padaria, do bolo e tal, mas das laranjas, né? A parte mais crua possível da ideia. Acho que agora o Otávio perguntou sobre ter o fim em mente. Eu parei pra pensar que esse foi o primeiro texto em muito tempo que eu escrevi tendo o final em mente. Que normalmente eu faço e vou vendo onde leva. Dessa vez, como eu tinha escrito aquele mini roteiro, eu já tinha a ideia e usei a divagação no meio do texto, né, ao invés de usar... Mas é diferente, e tu sente que foi melhor assim? Ou
Não sei. O texto, eu achei que o texto eu gostei muito de como ele ficou. Eu achei que é o melhor que eu escrevi nos últimos tempos, assim. Mas eu achei interessante refletindo agora sobre o processo criativo, Uhum, que não foi embora. Aquela parte que eu gosto, que é de ir divagando no texto, ainda uhum, consegui deixar presente, né? mesmo já tendo Tipo, um nas partes. rumo, né? Na parte dos políticos e tudo. Uhum. Ahn, mas sim, desculpa de trocar O o tópico. tópico aqui, é só porque Bicho, é eu lembrei. normal isso aí. Teve um episódio que eu tava editando e a gente trocou de tópico 3 vezes no meio de um debate. Que vai. Eu ia comentar que eu gostei bastante dos diálogos das senhorinhas, porque parece bem o que você pensa de duas senhoras conversando sobre um bolo. Inclusive, a temática se encaixa bem no desafio sobre nada, porque nada acontece efetivamente nessa história. Verdade. Efetivamente, não. É só duas senhoras conversando sobre um bolo e sobre a história da família. Dá para refletir bastante sobre essa questão de legado e aquelas coisas sobre, nesse caso, a mãe querer que a filha tivesse uma identidade sobre Uhum. padeira, né? O único diálogo que me incomoda que eu falei antes é ali no finalzinho que ela fala, bem, então tudo bem se você assim diz. Que eu acho que. Eu achei uma frase estranha, se você assim diz. Ah, Uma talvez. mini. De fato. Se você diz, eu acho que, tipo, é como as pessoas falam. Você assim diz, eu acho muito coloquial, Tipo, ainda se mais para você duas diz tudo bem. senhorinhas. Ah, essa parte que você tinha Família. comentado do coloquial? Tinha achado muito. Hum, Muito. Ia dizer que se fosse a outra, tava até mais ok, porque a família dela veio de Portugal e tudo, De ela podia Portugal, né? até. Pois é, faz mais sentido. Eu acho que tá muito formal, sabe, pra uma entendi. conversa de duas senhorinhas. Mas eu gosto muito do um brinde à mamãe. Brinjão. Um brinde à mamãe e ao bolo, muito importante sempre lembrar. Mas eu gosto dessa. Eu não digo que é uma temática recorrente nos seus textos, mas tem alguns que são muito pitorescos, sabe, por assim dizer. São histórias bem sobre coisas cotidianas que não necessariamente levam a algo grandioso Uhum. ou a um grande acontecimento. São pessoas conversando sobre coisas do dia a dia. Quem diria que o escritor de fantasia e de sagas Fantasia, né? épicas escrevia histórias corriqueiras? Corriqueiras, exatamente, né? Sobre Não é um. Como é que é? Qual é a expressão em português para Jack of all trades? Não é? Ou tem uma pau que pra é toda obra. pau pra toda obra. Não Jack of tem um all que É, trades é. é E pau não pra tem toda uma pra obra. dizer. Não tem uma que é o contrário, que é banjo de uma corda só. tipo isso. É isso mesmo? Isso eu já ouvi em inglês, na verdade. Mas tem um que é alguma parecida com One isso. string banjo. Mas isso daí me lembra muito aquele conto que tu fez sobre o artista, se eu não me engano. Eu? Ou o Tots? É tu? Que ele tá Qual do pintando um artista? quadro e daí um Ah, senhor passa sim, na frente sim. da casa. Sobre o que era aquele texto, cara? Ah, era sobre. Tinha Uma grande múltiplos. mudança, né? Alguma coisa Não assim. sei se era, não sei se era esse, eu acho que era aquele sobre múltiplas coisas necessárias no texto. Tipo, use essas palavras. Se eu não me engano, era esse. Porque eu lembro que eu usei a palavra chocolate Era. tinha umas naquele. Eu que era acho que isso era aí. aquele. É. Vai comprar um fermento, alguma coisa assim. Isso, É. isso. Exatamente. Mas eu acho que tu escreve bem essas pequenas anedotas do cotidiano, quase crônicas, dá pra se dizer. Me lembra bastante quando eu estudei crônicas, que se referia mais a isso, né? Uhum. Pequenas coisas do dia a dia. E é E isso. temos mais uma ocasião em que o João vai mais para os diálogos que para descrição, né? Uhum. Só ali no último parágrafo é que Foi deu pra as, descrição deu as profunda. caras da descrição típica Ah, altamente era o detalhada. Tolkien o tempo todo. Uhum. Eu acho que esses diálogos aqui, alguns são até um pouco de mescla, porque tem alguns que são mais longos, né? Então ela faz um resgate histórico sobre o bolo, né? Que o João fez a pesquisa e acabou incluindo isso como diálogo da história. Mas eu acho que faz muito sentido nesse tipo de situação, porque são duas senhoras conversando, então ela vai contando história e quando tu vê, tá meia hora contando a história da família pra explicar por que que o bolo de laranja é cítrico ali. Mas muito que bem, temos mais um desafio Temos mais um desafio. Sim, Mais sim, um sim. episódio. e ninguém trouxe uma baguete pra comer durante essa gravação. Nada. Ficou pra pausa pro café, a baguete. Ficou Eu, pra eu vou pausa ter pro que. Eu não. Eu vou ficar agora alguns meses sem poder comer baguete, porque
não é a mesma coisa. Não é. Agora eu sou um snob da baguete. Parece aquelas pessoas que vão pro Japão, comem sushi lá e falam, não, o sushi Exato. do Brasil não dá. Mas e a pizza de sushi, Otávio? Essa senhora. Ai. Vai visitar a Itália, vai comer pizza, nunca mais vai comer pizza aqui também. Itália! Itália. Pizzaiolo. Isso aí me lembra House of Gucci. O que faz sentido, né? Gucci! Mas então, fechamos mais um desafio, um excelente desafio com Fechamos, eu fiquei muita bem satisfeito comida. com o meu texto com o de vocês. Na verdade, com doçura, crimes e amargura. Cítricos. Muitos sabores envolvidos. Muitos sabores envolvidos. Foi um desafio bem interessante, que cada um foi para um lado mesmo, né? Sim. Muito que bem. O que temos para a próxima rodada de desafios, Tots? Próximo desafio é: escreva uma história para crianças com menos de 6 anos. Uau! Pontos bônus, escolher um. Não use palavras que comecem com a letra P ou ou use imagens e desenhos. Nossa senhora. E outro ponto bônus é: a história tem um ser sobrenatural. E aqui, quando eu digo história infantil, bom, vocês podem fazer aí suas pesquisas, mas eu vou aproveitar e mencionar que eu vi recentemente uma mãe que estava procurando histórias para criança e daí ela estava com dificuldade de encontrar porque dizia que a maioria das histórias eram muito ruins, assim. E uma das coisas que ela mencionou que eu achei interessante é que para a história ser boa para criança, assim, pequena, o som das palavras tem que cativar muito as crianças, né? Fazer brincadeiras com os sons, né? Então, e daí logo quando ela ficou falando sobre o som das palavras, eu achei que era uma ideia interessante para um desafio, porque é algo que a gente não está muito acostumado a pensar. Então é isso. E é mais... Outra coisa que você tem que pensar também, normalmente é tipo, você tá escrevendo história para criança, é um livro infantil. E eu coloquei ali desenhos, porque normalmente é isso, é tipo uma frase em cada página, né? E um desenho E gigante, normalmente tem né? um desenho, então você tem ali, sei lá, no final da história toda deve ter, sei lá, 15 frases e pronto, é um livro. É uma história completa, é um livro infantil. Então, se for ver, o desafio é escreva um livro infantil, praticamente. Quase isso, né? Muito que bem. E para onde nossos ouvintes podem mandar comentários, sugestões e o que eles quiserem? Podem mandar para o sindicatodosescritores@gmail.com. Podem também ir lá no nosso Instagram ou Twitter, @Sindicato dos Escritores. No YouTube, lembrando podem também, deixar comentários no YouTube, certamente. podem deixar comentários, como às vezes... Inclusive, tivemos... Vou até aproveitar esse momento espontâneo aqui. No último desafio que nós fizemos, que foi o desafio sobre nada, nós tivemos um comentário do Vander, que foi um poema muito bom. Sim, muito bom. Eu vou ler ele aqui porque ele é muito pequeno, mas é muito interessante. Que é: 30 raios rodeiam um eixo, mas é onde o raio não raia que roda a roda. Vaza-se a vaza e se faz o vaso, mas é o vazio que perfaz a vasilha. Casam-se as paredes e se encaixam portas, mas é onde não há nada que se está em casa. Falam-se palavras e se apalavram falas, mas é no silêncio que mora a linguagem. É o ser que faz a utilidade, mas é o nada que dá sentido. Poema de Shi Do Tao Te Xin, Lao Tse. Desculpem a pronúncia do chinês. Desculpa matar o nome da pessoa. Do mandarim. Muito que bem. Mas sim, se quiserem deixar aí, não precisam colocar um poema, mas podem deixar um comentário. Comentário, um trecho, qualquer coisa. Só aceitamos comentários em forma de poema. Pode deixar. Em forma de haiku. É só haiku. Na verdade, estamos aceitando comentários em formas de emojis. Estamos aceitando emojis. Pra dar unlock no rascunho do Tots sobre a história da baguete. O emoji, deixem um emoji com qual foi a emoção que vocês sentiram ouvindo esse episódio. Deixa um emoji de qual que é a sua comida favorita também. Deixa aí. Agora você vai ter um mix de pessoas colocando o emoji do cocô e você não vai saber se a pessoa gosta de comer cocô ou se ela achou o episódio uma bosta.
Muito bom. Muito bom. Acho que isso é uma ou quem disse que não é um sorvete de chocolate consciente, hein? Eu acho que aqui já acabou, gente. Já deu, já. Então, já deu. Nos encontramos no próximo Clube do Livro. Conta aqui. Nos encontramos na próxima pausa para o café, na verdade, né? Ou isso. Só vou dar mais uma atualização aqui antes de. Nós falamos sobre os subscribers para destravar do João. E já tivemos uma atualização nos números. E agora são só 881 faltando. Desculpa, 981. Nossa, se fosse 881, eu ia falar, caralho! Não foi tão grande. O pessoal gostou. Vamos falar mais de comida aí, então. Vai criar uns bots. Não é de comida, foi o episódio que acabou de sair do quarto 140. Vamos convidar mais autores, então. E caminhoneiros. Trazer mais caminhoneiros. Conteúdo de caminhoneiros. Dos caminhoneiros. Beleza, então é isso, pessoal. Um abraço. Até a próxima. E cuidem de suas baguetes. Cuidem de suas baguetes. Au revoir.